apresentação do senhor Adair Pinto da Silva Júnior, vulgo Palmital. O trabalho tem o título de Transcrição Automática de Música, principais técnicas, experimentos e implementação de um protótipo. Então, por favor. Pessoal, boa noite. São pessoas aqui. Quero dar um cumprimento especial aos três que estudaram comigo ali, o Lucas, Marcos, a Niquelane e o Rafael. Obrigado pela presença. Valorizo muito quem está com a gente. Como o Turíbio disse, meu nome é Adair Júnior, vulgo Palmital. Meu orientador foi o Turíbio. E o meu trabalho é isso aí, transcrição automática de músicas, principais técnicas, experimentos e implementação de um protótipo. Vamos começar. O que é a transcrição de música? A transcrição de música é o processo que se faz ao se ouvir algum som, gerado logicamente por uma fonte sonora, no nosso caso um instrumento, que gera uma onda sonora. Essa onda sonora, que é, como está citado aí no texto, sonose, vem a expressão, aquela coisa toda da física, vem para o ouvido da pessoa, ativa o sistema auditivo, gera ondas cerebrais, a pessoa entende que ele é um som, que é uma nota. E a pessoa vai e escreve aquilo. Existem várias formas de notação musical. Existe a cifra, que eu colocar simplesmente que nota, eu tenho uma letra lá que representa cada nota, e alguns sinais referentes a isso. Existe a tablatura e existe a partitura, que é a mais completa delas. A partitura compreende a nota que a pessoa tocou, o tempo de duração daquela nota e os silêncios entre uma nota e outra. Eu quero que nessa primeira parte vocês diferenciem bem isso. Onda sonora de som não são a mesma coisa. A onda sonora é o que está no ar. Som é aquilo que eu entendo através daquilo que é a onda sonora em si na minha cabeça. Daí, desse processo de transcrever a música, não é qualquer um que faz isso. Talvez músicas mais simples, músicos menos experientes consigam. Mas um certo nível de qualidade, um certo nível superior da música, exige experiência, exige que o músico tenha um ouvido bem treinado e que tenha experiência nisso. Nem sempre isso acontece, como é o meu caso. Eu sou músico, tenho apenas alguns anos de estudo e não consigo fazer notação de músicas mais complexas. Daí vem a necessidade da transcrição automática, que eu pego a minha fonte sonora ali, que no caso é ilustrado como uma flauta, analiso aquilo num software ou num hardware que tem um software incorporado e gero a minha representação musical. Quando nós falamos aí da transcrição automática, aparecem questões primordiais nesse assunto. A primeira delas diz respeito à detecção da frequência fundamental, que na literatura é tratada como F0. Essa frequência fundamental é a principal frequência de cada nota. Junto delas vem outras frequências, são as frequências harmônicas. As frequências harmônicas são frequências múltiplas da frequência fundamental. Porém, essas frequências harmônicas têm valores diferentes e elas me complicam na hora de identificar que nota é. Então eu tenho que separar a frequência fundamental das demais. Isso é coisa primordial desse trabalho. Classificação de pitch, que é a identificação da nota musical executada. Tem que identificar que nota é aquela. Tem alguns níveis de assertividade, uns níveis de acerto de erro. Por exemplo, numa frequência, num Lá, por exemplo, que é 440 Hz, eu posso encontrar alguma coisa parecida, como 434, que está muito perto, e considerar como sendo a frequência que eu quero. Detecção de onsets, que é o onset diz respeito ao início da nota. A nota começa e ela tem um fim. Eu preciso saber onde ela começa para analisar aquele trecho daquela nota. Essa detecção de onsets na transcrição automática ela se torna um pouquinho difícil, porque para explicar para o computador que a nota começa em determinado ponto é algo um pouco complicado. E a interpretação do tempo, batidas por minuto e ritmo. Não sei se alguém aqui já mexeu com partitura, mas cada figura na partitura varia de acordo com o andamento que a música está. Se tem uma música 60 batidas por minuto,
a figura musical tem um valor. Você tem uma música a 140 batidas por minuto, que vai variar, então tem que identificar isso. O que tem sido feito pelo mundo? Esse assunto tem chamado a atenção de pesquisadores por todo mundo. Encontrei pesquisador na Finlândia, Estados Unidos, Venezuela, até no Iraque, e tem servido em tese de dissertação, em curso de mestrado e doutorado. Outros trabalhos também a gente encontra em seminários, simpósios, que tratam do assunto aí de processamento de sinal digital ou do processamento de áudio, alguns simpósios que tratam de áudio. Então, dessa forma, com tudo isso que está disponível aí, é possível encontrar trabalhos relacionados ao assunto que utilizam variadas técnicas. Dentre elas, eu cito aqui os métodos que atuam no domínio do tempo, que é a autocorrelação e o método IN. A autocorrelação é um sistema que compara o trecho de áudio, um pedaço de áudio, com ele no futuro, com ele um passo à frente no tempo. Isso me faz ver o que difere entre os dois. Com isso eu consigo separar, o que eu falei lá atrás, a frequência fundamental. O método IN é uma variação da autocorrelação, porém com uma variação de tempo ajustável, e ele exige um pouco mais de processamento. Na sequência, nós temos os métodos que atuam no domínio da frequência, que é a análise espectral e os métodos baseados em bancos de fio. A análise espectral é pegar o espectro de onda e retirar dele as frequências que o compõem. No meu caso, eu faço isso através da transformada de Fourier. Existem outros métodos, transformada aqui limitado e outras sequências. E os métodos baseados em bancos de filtros, que são filtros de frequência que cortam as frequências indesejadas e deixam apenas a fundamental, que exige também, como eu já disse, uma certa adaptação e todo um trabalho por trás disso. Aí no que a gente tem encontrado por aí, geralmente os arquivos estão no formato MIDI, no fim da transcrição. O formato MIDI, que é um protocolo que foi criado, se não me engano, no fim da década de 80, que contempla a intensidade da nota e a duração, além dos respectivos silêncios entre cada nota. Um outro detalhe é que não existe muita bibliografia e códigos em português. Como eu só falo português do Tupi-Guarani, fica um pouquinho difícil achar muita coisa. Mas, dentro dessa possibilidade, eu pesquisei, e aqui uma tabela que está aí no artigo, que eu citei alguns métodos que eu encontrei, alguns, não só métodos, né, assuntos no geral referentes a isso que eu estou tratando, e as citações que estão nas referências. O que eu busquei fazer, já dentro dos objetivos, foi adquirir conhecimento sobre técnicas de processamento e a transcrição de música. E realizar experimentos computacionais. Para quê? Para reforçar os conceitos e testar se aquilo ali que o cara está falando realmente é daquele jeitinho ali, não estou confiando em todo mundo, que me parece. Então, fiz experimentos com o que já estava proposto. Aí, novamente, eu cito aí que adquirir conhecimento das teorias principais técnicas utilizadas na transição automática de música, desenvolver um protótipo de aplicação capaz de auxiliar os músicos a transcrever isso aí. A ideia básica é criar uma tela que o cara simplesmente já joga o áudio e ele marca ali o que ele quer, que o coisa faça e já gera a anotação. E busquei gerar, por fim, arquivos no formato LiliPond. LiliPond é um dos grandes assuntos aí do trabalho, que é um programa que é baseado lá no ASCII2, no LaTeX, que é um programa de edição de texto. Ele é da mesma família dele, usa a linguagem C, uma outra linguagem proprietária lá. E o que o LiliPond propõe? Que você gere arquivos dentro do padrão ASCII2, com a extensão LY, e ali dentro você define a cabeçada da partitura e no meio dela as notas que vão aparecer em seus respectivos tempos. Gerado esse arquivo, ele passa a ser um executável, quando dois cliques nele e gera um arquivo PDF. No arquivo PDF está a partitura com as notas e os silêncios
ali presentes. Na metodologia, os estudos de fundamentos teóricos e estudos de trabalhos relacionados. Então, o que a gente fez? Estudou todos os fundamentos teóricos dos assuntos envolvidos no trabalho, procurei cada assunto separado, onde encontrar a citação, e reuni artigos e trabalhos acadêmicos em geral, relacionados ao presente trabalho. Tudo isso eu documentei num arquivo, e lá eu cito o autor, o que o cara encontrou de problema. Isso é até uma forma muito interessante de, na hora de escrever, ficar mais fácil, fica fácil fazer as referências dessa forma. Estudos de ferramentas computacionais, do Box em geral, o MATLAB, que é o que eu vou falar mais à frente, que é o ambiente onde eu desenvolvi, o LilyPond, que eu terminei de citar, e os sequenciadores MIDI. Esses toolbox são caixas de ferramentas, traduzindo assim de certa forma, que trazem algumas coisas prontas para o MATLAB, no caso que eu usei. Já me traz algumas funções prontas e tal. E realização de experimentos. Realizei experimentos com esses toolbox e tal, e o desenvolvimento do protótipo. Essa é a metodologia. Dentro dos experimentos, eu fiz experimentos com o MIR Toolbox, MIDI Toolbox e Auditório Toolbox, que são todos três relacionados a áudio. O MIR sendo o que eu considero ali o principal deles. O MIDI e o auditório tem algumas funções interessantes, mas não foram tão utilizados. Mas apesar disso, eu fiz experimentos e estudei esses toolbox. Como eu disse anteriormente, o protótipo do aplicativo foi desenvolvido no ambiente de programação do MATLAB. Aqui é mais ou menos um relacionamento das funções que eu criei, um fluxograma bem simplesinho mesmo, que é onde eu tenho a classe principal, que são inseridos o áudio, que vai ser processado, e dentro dessa classe eu chamo outras duas, que é a frequência de noite e a nota MIDI. A frequência de noite ela recebe como parâmetro de entrada a frequência que eu encontrei naquele trecho de áudio e retorna a nota correspondente. A nota MIDI faz o mesmo, porém retorna a nota MIDI correspondente no protocolo MIDI. Da classe principal, depois de tudo processado, tem uma sequência das notas produzidas, encontradas, suas respectivas durações. Gera um arquivo LilyPond, dou 2 cliques nele, gera um arquivo PDF que está com a nota. Aqui está a sequência das principais funções do protótipo, que é captar o trecho, detectar os onsets, fazer a análise espectral, no caso a análise de Fourier, interpretar a nota e gerar o arquivo .li, que é o LilyPond. Aqui nisso aqui é interessante que, até o Tulip me chamou a atenção, que eu estava fazendo de forma errada, a detecção de onsets eu estava fazendo depois da análise de Fourier. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer uma análise de Fourier de todo o espectro de onda, eu vou ter uma soma de frequência, então eu não vou achar a frequência de cada trecho. Eu tenho que detectar os onsets primeiro, separar os trechos e aí analisar cada trecho separado, cada nota. É nota por nota. Aí uma das telas da aplicação, que é a análise do espectro de frequência de sinal de áudio. Eu tenho aqui em cima o sinal no tempo e aqui embaixo a frequência correspondente àquele sinal. Aqui, se puderem ver, aqui tem a frequência e aqui a nota que ele corresponde. Gerei esse arquivo ruído com a gravação daquilo que eu fiz. Lembrando que como entrada eu posso ter uma gravação daquilo que está sendo tocado no momento, ou posso ter espectros de frequências e estímulo com a nota musical. No caso, isso aí. Aqui são alguns dos resultados que eu testei. Testei a ocarina, que é uma espécie de flauta, flauta punk, que é muito utilizada pelos indígenas, flauta doce, que é essa bem comum para criança, violino, piano, clarineta, cítara, tinha o isso, que é aquela flauta celta, que eu nem conhecia, o Tulip me apresentou, trompete, e aqui a última tela de teste aqui, que é a tela de detecção de onsets de forma manual. Que eu criei essa tela que me mostra o sinal no tempo
E não sei se vocês estão vendo aqui esses dois eixos coordenados aqui. É onde está o ponteiro do mouse. Eu venho marcando onde começa e termina cada nota. Isso é um dos jeitos que eu encontrei de formular os oncetes. O outro jeito é pela forma automática. Aí os resultados de alguns experimentos, tabela que está no artigo, nota que as flautas, os instrumentos de solução têm um índice de acerto maior. E agora aqui nos resultados, como lá a cítara possui um índice de acerto baixo, é porque na nossa gravação ela está com cordas oxidadas, isso atrapalha. Escaleta e gaita harmônica também deram um índice muito baixo. Por quê? Porque são instrumentos harmônicos e o meu projeto é monofônico, então ele gera mais de uma nota ao mesmo tempo, isso a gente ainda não consegue tratar. E contrabaixo e piano tiveram resultados baixos por conta das frequências muito graves que eles geram. Aqui na discussão dos resultados dos problemas encontrados, são coisas que eu encontrei nesse caminho. Afinação e estado de conservação dos instrumentos, como eu disse anteriormente, isso é necessário para gravar, soltar a nota ali dentro da frequência bonitinho. Qualidade na execução, o jeito que se toca e o jeito que se executa o instrumento. Definição da taxa de amostragem, que no início a gente estava trabalhando com uma taxa de amostragem muito baixa, e aí a gente chegou numa conclusão pelo teorema de Nikic que você tem que trabalhar com 2 vezes a frequência que você vai amostrar. Então, no caso da voz humana, por exemplo, eu entendi melhor, no caso do que o ouvido humano está entre 20 e 20 mil Hz, o mínimo seria 40 mil Hz para cima, que é o necessário para a amostragem. Gravação, qualidade de microfone. No início a gente estava trabalhando com microfones de qualidade ruim, isso atrapalhou. E a captação de instrumentos geram notas muito graves, como o contrabaixo e o piano. Como conclusão, eu cito ali que a taxa de amostragem é um quesito ímpar nesse tipo de sistema, qualidade das ferramentas utilizadas e, enfim, a complexidade do algoritmo que a gente propôs. E o tempo que ele gastou para realizar os testes mostrou teoricamente aceitável dentro do que a gente estudou aí. E alcançou-se ao final do trabalho um programa que consegue gerar um arquivo LY, que é uma forma de notação musical. Para trabalhos futuros, eu quero aumentar as funcionalidades do protótipo desenvolvido e até melhorar alguns existentes. Gerar um transcritor para web e smartphones, que é uma coisa que seria ideal, né, ter na mão. Gerar um buscador baseado em melodias, que a pessoa ia dar uma melodia, o sistema lê e procura dentro de um banco de dados. Só isso. Muito bom, senhor Odair. Parabéns pela apresentação, foi bem conduzida. O senhor excedeu o tempo aqui 2 minutos e meio, mas o trabalho foi muito interessante. Vou passar a palavra aqui para o professor Jantar, seguir o fluxo normal. Primeiramente, parabéns pela escolha do tema, é algo que você está envolvido, né? Você falou que é músico e tudo. E não é um tema fácil de ser trabalhado, como você falou aqui. O material não é tão vasto assim, né? As pesquisas são mais aprofundadas, desenvolvimento de idioma, etc. Parabéns pela escolha e por ter assistido o tema aí, que a gente sabe que não é tão fácil assim. Aí, eu coloquei algumas observações aqui na formatação do seu texto. Eu tinha falado muito de vários. Eu consigo ter 3. Colocar números nas páginas, colocar o nome do livro que eu perguntei para ele se ele escreveu na técnica da formatação da lógica. A formatação é muito interessante. Deixa eu perguntar para ele se ele fez lá dentro. Mas parabéns mesmo. Eu acho que tinha bons resultados, eu vi sua tabela, índices de acerto. Na verdade, o time da Martins veio errado. O correto é isso, a essa aí é a mais atualizada. Nossa, praticamente sempre acho que são mais interessantes.
Eu senti falta, eu acho que vai enriquecer o seu trabalho e ajudar quem está fazendo a mesma coisa. Você tem um problema que você está na mídia em papel aqui, você não trabalhou com áudio, né? Mas sobe esses arquivos que você fez os testes aí, não vai colocar o link para quem quiser baixar o arquivo e fazer testes, né? O que a gente procura quando a gente está vendo um arquivo? Eu estou desenvolvendo a mesma coisa que você está fazendo. Eu queria bater esse resultado e saber se o meu método é tão bom igual quanto o seu, ou até melhor. Mas como é que eu vou comparar o meu método com o seu se eu não tenho áudio que você utilizou no seu trabalho? Então, coloca um certeza que está aqui, mas eu acho que de forma mais rápida. Vai precisar que eu sobe para o web e coloque o link aqui no seu artigo. Para quem quiser baixar e fazer testes e comparar com os seus resultados, eu acho que isso aí é bastante interessante. Na verdade, parte dessas amostras de áudio foi os nossos que executamos. Sim, eu acho que é legal. O nosso profissional vai ficar um áudio bem feito, um áudio meio igual gato, não sei, espera gato. Se coisa disponibilizar para quem vai enriquecer muito o seu trabalho. Tem algumas considerações aqui de referência, balança de outros idiomas que vão tentar, que são problemas menores que você vai resolver rapidamente. Referência em algumas figuras que não são suas, mas não estão referenciadas, então uma referência de onde você tirou essas imagens que seria interessante. Além da falta do áudio, eu senti falta aqui da saída do seu sistema. Porque você gera um arquivo pronto ali, ficou claro ali, mas a partir desse arquivo você consegue gerar um arquivo PDF com resultado, né? Vou colocar isso aqui também para a gente ver o resultado final. Porque eu acho que mostrar a partitura. Exatamente, assim, colocar aqui uma análise do seu trabalho, a partitura. O arquivo do áudio, para o cara poder ver, saber quais são as notas, e o PDF quando tem uma saída, né? Para quem for testar, tentar comparar com o seu trabalho. Isso pode ser um session Cambridge, isso é a música. Não é, exatamente. Pega uma música conhecida e põe a frase principal do dele. Acho que vai enriquecer esse problema aqui. Porque eu senti falta de ver a saída. Porque o objetivo do seu trabalho é montar um artigo. Aí não tem aqui o resultado final da mensagem do seu trabalho. Não, sim. E mais parabéns. Nem eu ainda também. Por gentileza. Eu gostei do trabalho também, tá? O trabalho conosco. Eu senti uma dificuldade, irmão, por não ser músico. Não sei se o livro é ele, eu não sei. Então, assim, tem um monte de conceito que eu fiquei tessitura. Aí, de não ter referência. Então, assim, referência está sendo um negócio. Colocar no caso seria ter nota. Eu não sei, de repente, para mim. Não, nota no sentido de nota de rodapé mesmo. Ou nota, ou alguma referência, só para colocar. Então, por exemplo, na hora que você definiu um envelope, também você não colocou de onde você colocou. Então, a referência está sendo um probleminha. Tá? Com relação, até na hora que você me passou o trabalho, eu falei que eu conhecia o Billy Pond, né? Sim. Já brinquei com ele, né? Na tarde, não conhecia música dele. E ele é interessante. Uma coisa que você falou na apresentação, que a outra linguagem que ele usa é proprietária, não é não. Skin, não Lisp, é muito usado por músico. Um monte de músico que faz trabalho na área de algoritmos usa variações de Lisp, como Lisp, muito Skin. Até os brasileiros que trabalham com Skin lá no sul, eles usam bastante. É uma linguagem até antiga, tá? E boa. Assim. Então, assim, essa parte interessante. Tá? Eu gostei. Não tenho muito para contribuir, não. E eu senti falta exatamente do que do final lá do seu arquivo LY. Eu queria ver o geral. Porque o LY você consegue jogar, ele já gera a partitura. Você lá tanto o MIDI quanto a partitura. Sim. Aí eu precisava achar que ia ser legal isso. Outra coisa que eu falei quando eu tenho livro aqui, sua tabela está errada. Tá bem. Essa daí é antes da atualização. Eu notei, porque eu prestei atenção nos números, e depois quando eu vi, estava com muito mais 100 do que. Foram os últimos acertos que a gente deu, no caso, os instrumentos de sopro. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Você está usando maquinária Toolbox, né? Sim. É proprietário? Toolbox? Esse não é proprietário. Ele alguns são. Não, eu sei, mas especificamente esse é proprietário? Na verdade, o que ele usou mais ou menos proprietário. Você tem que passar um e-mail para o dono para ter acesso ao código
Sim, você abre muito complexo lá. Ele no artigo cita ele que ele teria as referências da do GNU, né? O software. Não, tá, beleza. Mas eu estou falando assim, que às vezes trabalho desse tipo, você consegue bons resultados, mas a gente tem dificuldade em reproduzir depois, porque você não tem acesso ao algoritmo que no caso do. Você vai deixar claro, ó, o exercício, o box aberto, sei lá, é GPL, você põe GPL, mas você tem uma algoritmo para o cara. Eu vou usar o seu box, mas me comprometo a não usar para fins comerciais, etc. Ah, tá, não é GPL não. Mas aí só coloca. O importante é que alguém, depois que queira reproduzir isso, tenha acesso a isso, até para poder melhorar esse algoritmo. Parte do seu trabalho são estratégias criadas em cima de alguns algoritmos que já existem. Na verdade, o único lance é o de detecção automática de processos. Nele eu uso o mínimo. Então, a manual, as outras não, as outras simplesmente. Você está implementando uma estratégia, que é um algoritmo de trabalho em cima disso. Mas eu vou deixar isso claro, vamos ver. Quem for pegar depois. Até porque é o seguinte, desculpa, eu estou entendendo. Se você for usar esse defeito para web e smartphone, você vai precisar desse algoritmo. Porque ele não rode, que ele não rode em uma plataforma desse tipo. Mais eu não sei. O MATLAB gera aplicativos para smartphone? Eu acho que não. Aí você tem que dar uma alternativa. Então, mas a última vez que eu vi, ele já era de mas ele brincava com a link dele. E essa link dele tem que ser dependendo da função. Então, vamos deixar aqui. Quem for fazer ideia de que a parte que mas ele brinca com a dor. Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. É uma dúvida que surgiu de um aluno e outras bandas que eu participei de computação, a gente sempre mencionava isso. Você vai começar a dar essa função. Mas eu gostaria de saber o uso de um software pago, software pago, não software livre, no trabalho público. Como é que fica isso? O modular, no caso, ele tem versões de cabeça. No caso, não. Me adequei a usar isso porque a gente tem essa cultura de já pegar o pé na mão e depois eu já tinha ele cliqueado. Mas o MATLAB possui, né, uma versão acadêmica, que ela até tem um curso inferior, né, então. Mas esses toolbox rodam na versão estúdio? Aí esse teste, essa informação eu posso passar com. A pergunta não vai poder prejudicar, Não, sem dúvida, é um assunto interessante. Certo? Então, assim, no futuro, teria condição de você migrar para um software livre, tipo Scilab? Não, o Scilab, porque, então o Jean falou que eu tenho o adesivo do MATLAB, que eu não sou o melhor entendedor de MATLAB, mas eu admiro o MATLAB porque, pela ferramenta que é. O Turílio tem mais experiência com o MATLAB, ele entende melhor. O Jean, sobre isso, já deve ter visto alguma coisa. O MATLAB é uma ferramenta